Desde que me lembro, o poço no fundo da minha casa sempre teve uma aura estranha. Quando eu era criança, minha avó dizia que ele era amaldiçoado, que não devia ser feito desejos a ele. Havia um eco de histórias antigas sobre os que se atreveram a fazer um desejo. A primeira vez que olhei para ele, senti um arrepio na espinha. A água escura parecia refletir não apenas o céu, mas também um tipo de sombra, como se guardasse segredos obscuros. Com o passar dos anos, ignorei os avisos e decidi fazer um desejo. Eu não acreditava muito naquelas histórias todas, pareciam fantasiosas demais. Receoso, mas com uma curiosidade enorme, joguei uma moeda, fechei os olhos e fiz um pedido. Desejei um carro novo para viajar com um amigo para a praia. Nos dias a seguir, algo mudou. Meu cachorro, sempre alegre, começou a se comportar de forma estranha, como se visse algo que eu não podia ver. À noite, eu ouvia sussurros que pareciam vir do poço, murmúrios distantes que soavam como nomes, chamados de vozes que não eram deste mundo. Naquela mesma semana, coisas ruins começaram a acontecer. Meu carro quebrou, o amigo que ia viajar comigo morreu repentinamente. Isso me deixou arrasado. E lá no fundo do meu íntimo, eu sabia que tinha tudo a ver com o pedido que fiz ao poço. E, em uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um batido forte vindo do quintal. Ao olhar pela janela, vi uma sombra se movendo perto do poço, uma figura obscura que parecia contorcer-se como se estivesse presa entre dois mundos. Fiquei paralisado, o medo congelando meu coração. No dia seguinte, encontrei um objeto no jardim, uma velha moeda enferrujada. Parecia familiar, mas ao mesmo tempo, não era. Parecia com a moeda que eu tinha jogado no poço. A cada dia que passava, percebia que as pessoas se afastavam de mim, como se uma maldição estivesse se espalhando. Eu fiquei muito doente e os médicos não conseguiam dizer o que eu tinha. Os sussurros se tornaram mais claros e eu ouvia frases incompletas, avisos que pareciam querer me alertar sobre algo. Eu estava muito debilitado, mas a vontade de continuar vivo era maior do que qualquer coisa. Determinado a quebrar o ciclo, investiguei a história do poço e descobri que muitas pessoas que se aproximaram e fizeram desejos nunca mais foram vistas. Na cidade onde eu morava, só havia uma pessoa que tinha sobrevivido à maldição do poço. Ele nunca saía de casa e talvez por isso eu não o conhecesse, mas minha avó o conhecia e fomos ao seu encontro. Na casa simples, o velho senhor sem dentes revelou-me que a única forma de reverter a maldição era arrancando todos os meus dentes, e numa noite de tempestade, eu devia jogar eles no poço junto com a moeda antiga encontrada. Ele sabia disso porque um velho livro sobre a cidade descrevia essa como a única forma de se livrar da maldição. Eu achei simples de resolver e reverter a maldição. Eu arrancaria todos os meus dentes e depois colocaria uma dentadura. Foi quando fui avisado pelo velho senhor de que não poderia fazer isso. Ele havia tentado no passado colocar uma prótese dentária, mas voltou a adoecer e a sofrer dos males da maldição. A única forma de se livrar era continuar a viver sem os meus dentes. Parece que era uma forma da maldição punir a quem fazia um desejo e não perdia a vida por isso. Fiquei arrasado, mas não tive escolha. Arranquei todos os meus dentes e em uma noite de tempestade me enchi de coragem e fui até o poço. O vento uivava e os raios iluminavam o quintal como flashes de uma câmera. Me aproximei do poço e joguei todos os meus dentes junto com a moeda antiga. De repente, a água lá no fundo começou a borbulhar e uma mão emergiu dela pálida e esquelética, tentando agarrar meu pulso. Um grito desesperado ecoou de dentro do poço, uma mistura de dor e súplica. Consegui desviar da mão que não conseguiu agarrar-me e saí correndo de volta para casa completamente assustado.
Quando olhei da janela para o poço, a mão tinha desaparecido. Mais tarde, entendi que os gritos que ouvi eram as almas que haviam feito desejos e que nunca conseguiram escapar da maldição do poço. Depois daquele dia, a minha saúde melhorou gradativamente. Mesmo com muito medo do que poderia acontecer, pois no velho livro não havia nada sobre isso, resolvi fechar definitivamente o poço. Todos da cidade tinham a mesma vontade de cobri-lo definitivamente, mas tinham muito medo do que poderia acontecer. Mais uma vez, muni-me de coragem e enchi o poço de terra e flores, transformando-o em um jardim. Ainda bem, nada de ruim comigo aconteceu depois disso. Mas em noites de tempestade, quando o vento assobia, eu e o velho senhor ouvimos os gritos abafados vindos do poço fechado. Infelizmente, a maldição que nós dois trouxemos para as nossas vidas nunca nos deixará completamente em paz. O poço no fundo da minha casa sempre foi uma fonte de alegrias e surpresas. Desde que meus avós compraram a propriedade há décadas, o poço se tornou um símbolo de boa sorte para nossa família. Lembro-me das histórias que minha avó contava, sobre como ela jogava moedas e fazia pedidos. Mas ela percebeu que cada pessoa só tinha os 2 primeiros desejos realizados. Depois do segundo desejo, o poço não realizava mais o pedido. E tinham de ser desejos genuinamente bons. Não adiantava desejar ter muito dinheiro ou poder. Esse tipo de desejo o poço não tornava realidade. Certa manhã, decidida a experimentar a sorte, peguei uma moeda e fui até o poço. Olhei para a água cristalina e fiz um desejo de que meus exames da escola fossem ótimos e que isso me trouxesse sorte em outros aspectos da minha vida escolar. O qual foi a minha surpresa, minhas notas subiram e naquele dia, meu professor elogiou meu trabalho em frente a toda a turma, e aplaudiu minha pesquisa. Senti-me nas nuvens. Comecei a deixar flores ao redor do poço, como uma maneira de mostrar minha gratidão. Elas sempre pareciam mais vibrantes e coloridas, como se o próprio poço as abençoasse. Certa vez, enquanto explorava a área ao redor do poço, encontrei um velho diário debaixo de uma pedra enorme, que pertencera ao antigo proprietário da casa. Nele, descobri que o poço tinha uma história de prosperidade e união, e que aqueles que respeitavam sua essência, sempre seriam recompensados. Havia anotações sobre pessoas que jogaram moedas e, em seguida, conseguiram empregos, realizaram sonhos e até encontraram o amor. Senti uma conexão profunda com a história da minha casa e com o poço, como se fizesse parte de uma tradição antiga que trazia sorte àqueles que se permitiam acreditar. Isso me fez acreditar ainda mais na magia do poço. Eu ainda tinha um desejo, e minha avózinha estava muito doente. Então decidi pedir ao poço para que a minha querida avó recuperasse a sua saúde. Nos dias que se seguiram, um milagre aconteceu. Minha avó, que há semanas não conseguia se levantar da cama, começou a se recuperar de forma surpreendente. Os médicos ficaram impressionados com sua melhora repentina e, em pouco tempo, ela estava novamente contando histórias e rindo com a família. Hoje, o poço é mais do que uma fonte de água, ele é um lugar de reflexão e gratidão. Sempre que olho para ele, lembro que a verdadeira sorte vem do amor, da bondade e da positividade que espalhamos ao nosso redor. Acredito que o poço nos ensina que mesmo nas pequenas coisas, encontramos a magia da vida. E assim, sigo jogando minhas moedas, não em busca de realizar desejos, pois já fiz os meus 2, mas como um gesto de gratidão por tudo que já conquistei. Sinto que cada moeda jogada é uma semente de esperança, e o poço, com sua energia especial, continua a inspirar minha família e a comunidade ao nosso redor. As pessoas começaram a vir até aqui, trazendo flores, fazendo desejos e compartilhando suas próprias histórias de boa sorte. O poço se tornou um ponto de encontro, onde os sonhos são compartilhados e as bênçãos multiplicadas, mantendo viva a tradição de que a sorte é, na verdade, uma energia que flui entre todos nós. E você acredita mais na história do poço amaldiçoado, ou na história do poço da boa sorte? Deixe o seu comentário.